Meu nome é Mercedes Albuquerque, tenho 76 anos e vou contar para vocês a história que transformou completamente a minha vida. Antes de continuar, peço a gentileza de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas memórias que marcaram a vida da gente. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que minha história está chegando em lugares diferentes. Agora vamos voltar no tempo. Lá para os anos de 1970, quando eu ainda era uma moça cheia de sonhos e esperanças, sem saber o tamanho do abismo que me esperava. Eu morava em São Tomé das Letras, interior de Minas Gerais, uma cidadezinha escondida no meio das pedras e lendas, onde todo mundo se conhece e as paredes têm ouvidos. Nasci ali, cresci ali e achava que ali seria o começo, meio e fim da minha vida. Mas eu estava enganada. O que aconteceu comigo naquela cidade me ensinou que nem sempre a loucura mora em quem grita. Às vezes, ela se esconde no silêncio de quem aponta o dedo. Eu fui chamada de doida, fui trancada, desacreditada, e tudo por algo que eu nunca fiz. Mas hoje, com a força que juntei nesses anos todos, eu conto minha história para mostrar que a verdade, por mais que demore, sempre encontra seu caminho. Respira fundo comigo e vem, porque essa história é dura, mas também é libertadora. Ah, meu tempo de mocinha era bonito, viu? Acordava cedo com cheiro de café coado no pano e brô de milho assando no forno a lenha. Minha mãe, Dona Rosalina, era dessas mulheres firmes, de olhar forte, mas de coração doce. Já meu pai, seu Joca, era um homem simples, que vivia mais calado que falante. Mas bastava olhar nos olhos dele para saber quando estava feliz. Eu era filha única, o que naquela época era raro. A maioria das meninas tinha 3, 4 irmãos para dividir o quarto, a comida, a vida. Mas eu fui só, e talvez por isso cresci tão observadora. Meu mundo era pequeno, mas cheio de detalhes. Cada pedra do nosso quintal, cada flor do jardim da minha mãe, cada galinha que ciscava ao redor da casa, eu conhecia tudo. Gostava de sentar no murinho da igreja depois da missa de domingo e ficar ouvindo as conversas das comadres. Era um mundo inteiro contado em cochichos. Ali, eu aprendi cedo que em cidade pequena não existe segredo, só fofoca esperando a hora certa de sair. Estudei até o ginásio, o que era um privilégio. Minha mãe dizia: Mercedes, mulher que estuda não depende de homem nenhum. E eu levei isso no coração. Só que naquele tempo, mesmo com estudo, o destino das moças era casar. E com 20 anos, eu já ouvia as vizinhas cochichando que eu estava ficando pra titia. Mas eu não me importava muito com isso, não. Gostava da minha liberdade, de ler meus livros debaixo do pé de jabuticaba, de ajudar minha mãe na venda de bordados que ela fazia para fora, de caminhar até a gruta e conversar com Deus sem ninguém por perto. Tinha uma calma dentro de mim, um sossego que só quem cresceu no mato conhece. Eu me sentia segura ali. Mas o destino, minha filha, o destino tem um jeito danado de virar tudo de cabeça para baixo. Foi numa tarde de céu cor de chumbo que ele apareceu. Antônio Marcelo, um rapaz alto, bonito, com voz de radialista e sorriso fácil. Ele tinha vindo de Lavras, contratado para dar aulas de história no grupo escolar da cidade. Diziam que era estudado, moderno, cheio das ideias novas. Eu, que nunca liguei muito para moço nenhum,
Dei por mim esperando a hora dele passar na rua só para ver ele ajeitando o paletó. E ele notou. Notou e correspondeu. Começamos a conversar devagarzinho, primeiro na saída da missa, depois na porta da venda, até que um dia ele apareceu no portão de casa com um buquê de flores do campo pedindo para falar com meu pai. Foi tudo muito rápido. 2 meses depois, estávamos noivos. 3 meses depois, casados. Foi uma festa modesta, mas cheia de alegria. Eu me sentia feliz, esperançosa. Antônio dizia que queria escrever livros, que ia me levar para conhecer o mundo, que eu era diferente de todas as mulheres que ele já conheceu. E eu, tola, acreditei. Nosso primeiro ano de casados foi tranquilo. Morávamos numa casinha alugada perto da praça principal. Ele dava aulas, eu cuidava da casa e bordava paninhos para vender. Às vezes à noite ele me lia poesias, falava de revoluções, de liberdade, de livros que um dia ainda escreveria. Mas aos poucos, as nuvens começaram a se formar. E foi aí que minha história deixou de ser contada com flores. A mudança começou de mansinho, quase imperceptível. Primeiro foram os silêncios do Antônio, depois os olhares desviados, as desculpas, as chegadas cada vez mais tarde, com cheiro de fumo forte e perfume que não era meu. No começo, tentei entender, pensei, é o trabalho, é a pressão, é só uma fase. Mas o coração da gente, minha filha, ele sente antes da razão perceber. E o meu já andava apertado. Lembro de uma noite em especial. Chovia muito. Eu tinha feito angu com frango, o prato preferido dele. Esperei, esperei, esperei e nada. Quando ele chegou, já era quase meia-noite. Estava molhado, cambaleando, com os olhos vidrados, como quem viu assombração. — Que foi, Antônio? Perguntei assustada. Ele me olhou por uns segundos, como se não me reconhecesse, e disse: Mercedes, às vezes acho que você está me vigiando demais. Aquilo me doeu. Eu, que sempre fui discreta, que nunca revirei bolso nem caderno, agora era chamada de controladora? Na semana seguinte, começaram os boatos. Primeiro foi Dona Cecília, a costureira da rua de baixo, que cochichou no meu ouvido durante a missa. Fique esperta com seu marido, minha filha. Homem bonito demais, às vezes não vale a vela do enterro. Depois foi o bilhete anônimo deixado na porta de casa. Cuidado com a menina da escola. No começo, achei que fosse inveja. Cidade pequena é um prato cheio para maldade gratuita. Mas a pulga já tinha se instalado atrás da minha orelha. Um dia, fui à escola sem avisar. Queria entregar um caderno novo que tinha bordado com as iniciais dele. Esperei ele sair da sala, fui até a janela e vi, com meus próprios olhos. Ele estava inclinado sobre a mesa de uma aluna, uma tal de Clara, filha de fazendeiro, moça feita, mas ainda aluna. E ele estava com a mão sobre a dela, falando baixinho, com aquele mesmo olhar que usava comigo quando me cortejava. Senti uma tontura, um enjoo. Voltei para casa cambaleando. Joguei o caderno no fogão e chorei feito criança. Naquela noite, não falei nada.
Ele percebeu que eu estava diferente, mas não perguntou. E eu também não acusei. Ainda. Mas dentro de mim, uma ferida se abriu. Nas semanas seguintes, ele passou a chegar ainda mais tarde. E quando chegava, vinha agressivo, irritado com tudo. Se eu sorria, ele dizia que eu estava debochando. Se eu me calava, ele dizia que eu estava escondendo algo. Nada do que eu fazia prestava. E então veio o golpe final. Numa manhã, acordei com barulho na porta. Era a irmã dele, acompanhada de um médico e 2 homens de branco. Eles diziam que estavam ali para me ajudar. Dona Mercedes, sou o doutor Olavo. Fui chamado pelo seu esposo. Estamos preocupados com a sua saúde mental? A senhora tem apresentado comportamentos instáveis, delírios e atitudes compulsivas. Eu fiquei em choque. Tentei explicar, tentei me defender, mas ninguém me ouvia. O médico apenas anotava coisas num bloquinho e me olhava com pena. Eles diziam que era para o meu bem, que eu precisava de descanso. E assim, sem chance de me explicar, me levaram para um sanatório em Lavras. Um lugar frio, úmido, onde o som das portas de ferro batendo ainda ecoa nos meus pesadelos até hoje. A primeira semana no sanatório foi como um pesadelo que nunca acordava. A cela onde me colocaram tinha paredes mufadas, um colchão fino sobre um estrado de ferro e uma janela alta, por onde entrava um fiozinho de luz. Lá, o tempo não passava. Os gritos dos outros pacientes invadiam as noites e os dias. Alguns choravam, outros riam sozinhos. Tinha uma mulher que lambia a parede, outra que rezava sem parar. Eu, ali, sã, lúcida, em choque. Os enfermeiros me tratavam como se eu fosse perigosa. Me davam remédios sem me dizer o que eram. Eu tentava resistir, mas um deles, o mais grosseiro, dizia: se não tomar por bem, vai tomar por mal. E então vinham com amarras e seringas. Fui dopada por dias seguidos. Dormia com os olhos abertos. Sonhava que estava na minha casa, comendo biscoito de polvilho no quintal. Quando acordava, o gosto era de sangue na boca. Recebia visitas apenas uma vez por mês, e quem vinha era a irmã do Antônio. Ela sorria falsamente e trazia sempre um bolo seco e notícias ensaboadas. O Antônio está se esforçando. Ele sofre muito com tudo isso. A cidade toda está orando pela sua recuperação. Orando. Sofrendo. Eles não sabiam o que estavam fazendo comigo. Me chamavam de louca, de histérica, de desequilibrada. Tudo porque eu descobri a traição e ousei reagir. Tudo porque era mais fácil me calar do que encarar o escândalo. Eu passei mais de um ano lá dentro. Um ano em que ninguém me defendeu, em que minha mãe acreditou nas mentiras do genro, em que os vizinhos cochichavam que eu pirava desde menina. Mas o pior não foi o sanatório. O pior foi voltar para casa e descobrir que ela não era mais minha. Antônio me largou. Anulou o casamento dizendo que eu era incapaz. Tomou a casa, ficou com tudo que tínhamos. Disse que era o melhor para mim. Eu saí do hospital com uma malinha de roupas, uma alma estilhaçada e sem ter para onde ir. Voltei para a casa da minha mãe, que me recebeu com vergonha. Nem me abraçou direito. Dizia que eu tinha envergonhado a família. Lá, eu dormia num quartinho dos fundos.
onde antes guardavam sacos de feijão. Ninguém me dirigia a palavra no almoço. As vizinhas me evitavam. As crianças tinham medo de mim. E eu comecei a duvidar da minha própria sanidade. Foram semanas vivendo como sombra. Dias e noites iguais, com gosto de nada. Acordava, comia em silêncio, sentava no batente da porta e olhava pro nada. Minha mãe não me olhava nos olhos. Meu pai fingia que eu não existia. E eu só queria sumir. Mas num desses dias nublados, enquanto limpava umas caixas velhas no quartinho onde dormia, achei algo que mudou tudo. Um caderno antigo meu, da época do ginásio. Nele havia poesias que eu escrevia escondida. Rabiscos de sentimentos, frases soltas, textos inacabados. Era como redescobrir um pedaço de mim. Sentei no chão e comecei a ler. Chorei. Mas pela primeira vez não era um choro de dor, era de lembrança. Lembrança da moça que eu fui, cheia de sonhos, cheia de palavras. E ali, naquele chão gelado, eu decidi. Eu ia escrever tudo. Ia contar minha história, nem que fosse só para mim, nem que ninguém acreditasse. Eu queria deixar registrado que eu sabia da minha verdade. Comecei com bilhetes. Depois vieram cartas, diários. Escrevia à noite com vela. Enquanto todos dormiam, eu escrevia com raiva, com saudade, com amor, com angústia. E as palavras começaram a me curar, aos pouquinhos. Foi numa dessas noites que escrevi a frase que carrego até hoje. Se tentaram me silenciar, que saibam, minha caneta nunca precisou de permissão. E naquela mesma semana, resolvi procurar alguém que eu nem sabia se ainda estava viva. Professora Eulina, minha antiga mestra do ginásio. Ela sempre dizia que eu tinha talento com as palavras, que um dia ainda escreveria livros. Tive que pedir o telefone emprestado da quitanda para ligar para o colégio onde ela ensinava. Demorei dias para ter coragem, mas quando ouvi a voz dela, trêmula e doce, dizendo: "Mercedes, é você?", o nó na garganta se desfez. Ela me convidou para ir até Lavras. Peguei o ônibus com a coragem no bolso e os textos na bolsa. Chegando lá, fui recebida com um abraço tão forte que parecia me costurar de novo por dentro. Mostrei a ela meus escritos. Ela leu tudo com atenção e disse: "Isso aqui precisa ser publicado, minha filha. Você não só escreve bem, você escreve com a alma de quem sobreviveu." E foi assim que começou minha verdadeira virada. Mas o caminho não foi fácil, não. Para publicar meu primeiro livro, enfrentei mais portas fechadas do que posso contar. Editoras não levavam a sério uma mulher pobre do interior com histórico psiquiátrico. Me tratavam com desdém. Diziam que meu texto era forte demais, que ninguém queria ler drama de mulher doida. Voltei para casa com a esperança machucada, mas não morta. A professora Eulina, com pouco que ganhava, me ajudou a pagar a impressão de 100 exemplares num mimeógrafo antigo. Ela mesma me ensinou a diagramar. Fizemos tudo com as próprias mãos. O livro se chamava Gritos Silenciosos, Memórias de uma Mulher Calada. Comecei a vender o livro na praça da cidade. Muita gente virava o rosto, mas algumas mulheres compravam escondido, com medo do que os maridos iam dizer. Outras vinham até mim e choravam. Diziam: "Eu também fui trancada. Também me chamaram de louca.
também quiseram apagar minha voz. E ali eu percebi, eu não estava sozinha. Com o tempo, os exemplares foram se esgotando. Alguém me convidou para contar minha história numa rádio comunitária. Depois, numa reunião de professoras. Logo, estava sendo convidada para encontros de mulheres pelo interior de Minas. A cada novo lugar, ouvia outras histórias de dor. Mulheres esquecidas em porões, silenciadas em quartos, tratadas como histéricas por serem sensíveis, inteligentes ou questionadoras. E quanto mais eu ouvia, mais eu escrevia. Nasci ali, não só uma escritora, mas uma ativista, mesmo sem saber. Minha mãe começou a me olhar diferente. Um dia, ela me chamou na varanda e disse: "Eu errei, Mercedes. Fui dura com você. Acreditei nos outros, não no meu sangue. Me perdoa." Eu abracei ela forte, porque perdoar também era libertar a mim mesma. Com a ajuda de uma pequena ONG de Lavras, lancei meu segundo livro, Lágrimas que Ninguém Viu. Dessa vez, tinha apoio. A tiragem foi maior. Fui convidada para falar numa escola estadual, depois numa faculdade. Antônio sumiu. Dizem que foi embora para a Bahia. Nunca mais ouvi falar dele. Mas um dia recebi uma carta sem remetente, com uma única frase: "Você era mais forte do que eu podia suportar." Não guardei rancor, guardei como troféu. Com o tempo, comecei a organizar rodas de conversa com mulheres, fui chamada para compor grupos de estudo sobre saúde mental feminina, virei referência sem querer. Mas, acima de tudo, virei voz de quem não podia mais gritar. Aos 43 anos, lancei meu terceiro livro, chamado O Sanatório Invisível, onde contei com detalhes minha passagem pelo hospital psiquiátrico, desta vez sem me poupar. Escrevi com a crueza da verdade, sem medo de escandalizar. Descrevi os corredores mofados, os eletrochoques dados como castigo, os remédios empurrados garganta abaixo e, principalmente, a sensação de estar gritando por dentro e ninguém ouvir. Esse livro virou um sussurro que ecoou mais alto do que eu jamais imaginei. Foi publicado em tiragem nacional por uma editora independente de Belo Horizonte e, alguns meses depois, recebi um convite que me tirou o chão. Uma palestra na Universidade Federal de Minas Gerais para falar sobre memória, gênero e abuso institucional. Pensei em recusar. Achei que não era para mim, que eu era só uma senhora do interior que escrevia por necessidade. Mas a voz da professora Eulina ressoou dentro de mim. "Mercedes, você é ponte. Mulheres vão atravessar a dor por causa da sua coragem." E eu fui. Fui com minha saia rodada, minha sandália gasta e o coração batendo mais do que zabumba em procissão. Entrei no auditório lotado e, pela primeira vez, contei minha história em voz alta, sem papel. Doeu, mas libertou. Recebi abraços, cartas, convites. Meu nome começou a circular em rodas de debate. Jornais regionais me procuraram e uma moça de São Paulo, jornalista, feminista, veio me entrevistar por um documentário sobre mulheres silenciadas. "Dona Mercedes, a senhora sabia que sua história já inspirou outras a denunciarem abusos parecidos?" Eu chorei, não por tristeza, mas por entender que minha dor não foi em vão. Com o tempo, fui chamada para participar de comissões que analisavam casos antigos de internações compulsórias.
Ajudava a interpretar cartas, arquivos esquecidos, relatos de mulheres que, assim como eu, foram trancadas sem motivo, apenas por incomodarem. Meu nome foi parar um pequeno livro didático sobre vozes femininas na resistência. Quando me mostraram, quase não acreditei. Era eu. Eu, Mercedes, que um dia fui chamada de louca, agora citada como exemplo de força. Mas o que mais me marcou foi uma carta que eu recebi de uma menina de 17 anos, de Manaus. Ela escrevia: Dona Mercedes, minha mãe sempre me contou que mulher não podia falar alto, que devia obedecer. Mas depois de ler a sua história, entendi que calar também adoece. Obrigada por me ensinar que voz também é cura. Essa menina nunca vai saber, mas ela curou um pedaço meu. Hoje, moro numa casinha simples, mas cheia de livros. Recebo cartas quase toda semana. E, de vez em quando, alguém aparece na porta dizendo: A senhora é a Mercedes dos livros? Posso te dar um abraço? E eu sempre deixo, porque cada abraço desses é um tijolinho que reconstrói em mim. Se você chegou até aqui, meu coração te agradece, porque contar essa história não foi fácil. Reviver dores antigas é como rasgar de novo uma ferida que parecia curada. Mas também é necessário, porque só falando é que a gente impede que o silêncio volte a vencer. Aprendi que existem muitas formas de matar uma mulher, e a pior delas é fazê-la duvidar de si mesma. Fui chamada de doida, fui trancada, humilhada, esquecida. Mas mesmo nos dias em que não acreditava mais em nada, a escrita me salvou. Se você que me escuta já foi desacreditada, silenciada ou julgada por ser diferente, por ser intensa, por ser sensível, saiba que sua história importa. Sua dor tem nome e sua voz tem poder. E se hoje eu sou ouvida, não é porque gritei mais alto. É porque não desisti de sussurrar mesmo quando ninguém escutava. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me conta aí nos comentários, você já se sentiu injustiçado alguma vez na vida? Quero muito saber. Um beijo da avó Mercedes e até a próxima história.